Essa palavra é as lições das viúvas. Eu estava meditando sobre esse tema das primícias. O pastor Rubens já tinha falado comigo que queria que eu ministrasse uma palavra. E eu comecei a meditar. E o Senhor me levou a meditar sobre a vida de 3 viúvas na Bíblia. E geralmente a história dessas viúvas são mencionadas sempre que se ministra sobre ofertas. E Deus me levou então a ver algumas lições que nós podemos tirar da história dessas viúvas. Amém? A primeira delas é a viúva de Sarepta e está em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Verso 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Vamos parar aqui. Primeira coisa que nós temos, primeiro detalhe dessa história, nós temos que perceber, é como tudo começa. E aqui tudo começa no riacho de Querite, um ribeiro chamado Querite. Elias estava lá, sendo sustentado por Deus, os corvos levavam alimento e ele bebia água. Um versículo antes, a gente não leu, mas Elias diz para o rei Acabe que não iria chover sobre a terra. Então não havia água. E aquele riacho estava ali fluindo. Elias então ficou ali durante um tempo, sendo sustentado naquele lugar, bebendo daquele riacho, mas de repente o riacho secou. Olha aí para a sua Bíblia, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Agora olha o versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Quando o riacho secou, Deus deu então uma palavra para Elias, uma segunda palavra, que está lá no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar lá. Aparentemente, quando o riacho seca,
é uma coisa ruim, sim ou não? É uma coisa ruim. Você pensa, meu Deus, e agora? O que eu tinha planejado, esse ano de 2020, literalmente foi o riacho de Querite que secou. Sim ou não? Tudo que nós planejamos no ano de 2020. Viagens, férias, investimentos, tantas coisas, né? Nós planejamos nesse ano de 2020, mas de repente o riacho secou. Sim ou não? Parece uma coisa ruim? Parece sim. Mas o plano de Deus não era sustentar Elias naquele riacho. Na verdade, o plano de Deus não era sustentar apenas Elias. O plano de Deus era sustentar uma viúva que estava lá na cidade de Sarepta. Sustentar ela e toda a sua casa. Então, quando o riacho secou, aquilo parecia ser muito ruim. Mas, na verdade, fazia parte do plano de Deus. Tem uma história que conta, eu não sei assim, os detalhes certos dessa história, não sei nem de onde que tiraram, eu já ouvi várias vezes, em várias versões diferentes, mas diz que um homem chegou numa fazenda, numa propriedade rural, tinha lá um homem na roça com sua família, e tinha apenas uma vaquinha que sustentava ele. E aí, resumindo, esse homem lá, maluco, empurrou a vaquinha precipício abaixo e foi embora. Muitos anos depois, quando ele voltou, que ele foi procurar, saber a notícia, pensou que o dono da vaquinha tinha morrido com sua família, talvez morrido de fome. Chegou lá, topou uma grande fazenda, muito próspera, e perguntou: eu vim aqui procurar o senhor José da Vaquinha. Não, o senhor José da Vaquinha está para o exterior, está lá para França, Paris, fazendo uma turnê na Europa, um passeio na Europa. Aí ele, não deve ser a mesma pessoa, não. O que eu estou falando é um que tinha uma vaquinha. Não, é esse mesmo. Veio um cara maluco aqui, empurrou a vaquinha dele do precipício, aí por causa disso ele foi vender a carne, e negociou a carne, e ganhou muito dinheiro, e depois ganhou mais, e investiu. Hoje ele tem essa grande fazenda, mas agora ele está passeando no exterior. Então, aquilo que parecia ruim, moral da história, aquilo que parecia ruim, na verdade, foi uma oportunidade de prosperidade na vida daquele homem. A primeira lição que a gente tira dessas histórias das viúvas é que quando o riacho secar, Deus vai te dar uma oportunidade de abençoar e de ser abençoado. Repita comigo: quando o riacho secar, é uma oportunidade. Nesse ano de 2020, nós experimentamos isso na área financeira. Mesmo, passamos por causa da pandemia, nosso campo ficou fechado muitos meses. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas dali Deus fez surgir uma oportunidade para nós. Primeiro, Deus nos deu a oportunidade de abençoar pessoas, de ofertar na vida das pessoas. E depois Deus também nos deu a oportunidade de abrir um novo empreendimento, de ampliar o nosso empreendimento, coisa praticamente impossível se você pensar pela lógica. Enquanto estava por aí todas as empresas em dificuldade, muitas fechando, nós estávamos investindo e crescendo financeiramente, porque Deus nos dá oportunidades. Se o seu riacho secou, meu irmão, não fique triste, não fique desesperado, confia, Deus vai te dar uma oportunidade. Amém? Já no versículo 9, olha aí para a sua Bíblia, preste atenção. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva, que ali te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz um bolo para mim? Olha só, o que ele diz? Muita gente pensa, não, aí Elias pediu para ela um bolo. Não, primeira coisa que Elias pediu para ela foi água. E o segundo aspecto aqui dessa história que eu quero mostrar para você é essa questão da água e do bolo. Eu quero te dizer que a água ali já era valiosíssima. Porque a água, ela estava em época de seca. O próprio riacho lá de Querite já tinha secado.
E a água, ela tinha muito valor. E você vê pela história que a mulher imediatamente foi buscar a água. Olha só, versículo 11. Indo ela a buscar a água. Ela foi a buscá-la. Ele a chamou e lhe disse. Então, ela já estava indo buscar água. Deus disse para Elias, eu já ordenei para uma viúva. Então, quando Elias chegou e pediu a água, ela já estava preparada. Ela foi buscar água. Ela já sabia que ela tinha que buscar água. A água ali era valiosa, já era uma coisa muito importante. E ela foi lá. Só que aí vem o plus. Aí vem o a mais. Veio a água, mas na hora que ela estava indo buscar a água, Elias disse, ei, peraí. Traz também um bolo para mim. Traz algo para eu comer. O bolo pequeno, na verdade, ali, a palavra no original significa algo insignificante. Algo pequeno. E a resposta dela para ele foi que ela não tinha nada. O que ela tinha é um pouquinho de farinha, ela ia comer, ela e o filho dela iriam morrer. Aquilo, na verdade, para ela era algo tão insignificante, que para ela não era algo para ela dar para o profeta. A água, sim, era valiosa, mas o bolo era nada, era insignificante. Mas foi aquele bolinho pequeno que fez toda a diferença. Porque foi aquele bolinho pequeno, a condição para o milagre acontecer. Não foi a água que ela já estava preparada. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós já estamos preparados para dar o nosso dízimo. Nós já estamos preparados, como o pastor Rubens aqui contou, até para dar determinado valor de oferta, mas Deus, Ele vai te desafiar com algo além. E detalhe, tinha que ser primeiro para o profeta. Ele não pediu para ela dar toda a farinha que ela tinha para ele. Ele falou, faz um bolinho pequeno e traz para mim. Então Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora depois fará para ti mesma e para o teu filho. A segunda lição que a gente recebe na história dessas viúvas é que você precisa ir além da água. Por mais insignificante que pareça, o bolo pequeno, a mais, é a condição para você ver o milagre. Vai além daquilo que é o óbvio. Vai além daquilo que é o natural. A condição para você prosperar pode vir daquela questão que para você pode parecer algo insignificante, sem valor, que pode parecer que não vai fazer diferença nenhuma. Mas é a condição para o milagre acontecer. Posso ouvir um amém? Mas lembre-se, deve ser primeiro para o profeta. Você primeiro faz o profeta. Por isso que nós cremos nesse princípio das primícias. Quando nós tivemos a revelação sobre as primícias, nós começamos não somente a primiciar no início do ano, como nós estamos fazendo, mas nós tomamos uma decisão na nossa casa de sempre tirar primeiro, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer aplicação, antes de fazer qualquer coisa com o dinheiro, nós tirarmos a parte dos dízimos, das ofertas, e no início do ano, as nossas primícias. Foi uma decisão do nosso coração, irmãos, nossa vida financeira revolucionou, depois que nós passamos a praticar isso. No começo, às vezes poderia parecer até insignificante, mas eu quero te dizer, Deus fez um milagre na nossa vida financeira. E Ele vai fazer um na sua também. Pode ter certeza disso. Amém? Terceira coisa que eu quero comentar com vocês está a partir do versículo 15. Olha só. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Agora preste atenção, foi um milagre isso aqui, sim ou não? A farinha não acabou, ia lá, pegava a farinha,
enchia, não precisava ir no supermercado fazer compra. Gente, coisa maravilhosa um negócio desse, né? Não, você vai lá, tira o pacote de feijão e aí já aparece outro lá no lugar. Você não precisa ir lá no supermercado fazer compra. Você não precisa ir atrás mais, porque já está lá. Você pega o óleo, despeja, a vasilha está cheia de novo. Isso é um milagre. Mas eu quero dizer para você que o milagre maior estava por vir. Esse não foi o maior milagre na vida daquela mulher. O maior milagre estava por vir. Olha o verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Olha o versículo 19. Elias lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-a dos braços dela e o levou para cima ao quarto, aonde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Preste atenção, Elias tinha um quarto na casa da mulher. Aqui diz que ele comeu, ela e a casa dela muitos dias. E depois diz, a farinha não acabou, o azeite na botija não acabou, e Elias continuou ali sendo sustentado por ela. Não foi só o bolinho pequeno, não foi só o vaso de água, o copo de água que ela deu para ele. Ela manteve Elias ali na sua casa. Elias permaneceu ali. E quando aconteceu a tragédia da morte do filho dela, Elias estava lá, dentro da casa dela. Elias tinha um quarto dentro da casa dela, e foi naquele quarto que o filho dela ressuscitou. Olha o versículo 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus. Antes, olha o 19, ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Agora olha o 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Sabe, irmãos, há pessoas que experimentam milagres, mas depois de praticar os princípios, até recebe o milagre, ela deixa. Ela abandona os princípios. Aquela mulher, ela continuou sustentando Elias. Ela permaneceu praticando aquele princípio. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que na hora que ela ia lá, cozinhava o arroz, fazia o feijão e chamava: gente, o almoço está pronto. Ela ia lá e fazia o prato do profeta e entregava para ele primeiro. Porque isso a Bíblia não diz, mas eu imagino que era assim, porque ela entendeu o princípio. Ela continuou praticando aquilo ali. E porque ela continuou praticando o princípio, ela experimentou um milagre maior. A terceira lição que nós tiramos dessa história é que nós precisamos permanecer praticando o que Deus falou, porque milagres maiores estão por vir. Não abandone os princípios. Às vezes, tem o texto da Bíblia que diz que nós não podemos remover os marcos antigos. Há pessoas que ao longo da caminhada deixam atrás aquilo que Deus já fez na vida delas. Deus fez, Deus operou milagres, mas de repente elas abandonam aquilo. Abandonam até a fé. Param de crer, param de perseverar. Nós precisamos perseverar, amém, irmãos? Olha só, 1 Coríntios 2,9 diz assim, ó: como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Continue praticando os princípios que Deus colocou na sua vida. Não pare de praticar, não pare de praticar, não desfaleça, permaneça, porque milagres maiores estão por vir. Não desista. Tem uma outra história de uma pessoa que estava lá a 1 metro do chão, no escuro, não enxergava, e achou que tinha que desistir. E quando ela olhou para baixo, ela estava já perto do chão.
Uma outra história que eu ouvi também muito interessante de um homem que comprou uma mina, cavou, porque diz que lá tinha muito ouro, procurou ouro, não achava o ouro, mas desistiu, vendeu a mina, foi embora. O que comprou, cavou 1 metro e achou o ouro. O anterior, quando viu a reportagem, não acreditou. Mas como? Eu cavei lá durante anos, não achei nada. Pois é, o novo comprador cavou só 1 metro. Na hora que ele cavou ali 1 metro, achou o ouro. Então, não desista. Você está a 1 metro do chão. Não desista. Às vezes você está pensando que está longe ainda. Está difícil de alcançar. Mas, na verdade, está mais perto da vitória. A cada dia que passa, você está mais perto do milagre maior que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, permaneça praticando. Fala comigo, permaneça praticando. Fala para o seu irmão do lado, permaneça praticando. Amém. 2 Reis, capítulo 4. Nós vemos aqui a história de uma outra viúva. Essa aqui era uma viúva, a Bíblia não diz o nome dela. A outra a gente chama de viúva de Sarepta, mas a Bíblia também não diz o nome, né? Só diz a cidade. Essa outra mulher, nós vamos ler aqui, era a mulher de um discípulo de Eliseu. Versículo 1 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A segunda história que nós queremos comentar aqui é sobre essa viúva que perdeu o marido. Primeiro aspecto dessa história aqui, dessa segunda viúva, é quando a provisão acaba, a provisão humana. Parecido lá com o início da primeira, né? Que o riacho secou. Mas veja bem, o marido daquela mulher era a segurança dela. Naquela época, mulheres não eram independentes economicamente. Ela dependia do marido, mas o marido dela morreu. Essa morte desse marido dessa mulher fala de quando a provisão humana, o recurso humano acabou. Não tem mais como você pegar dinheiro emprestado, não tem mais, o banco já não tem mais nenhum benefício para você ali, o auxílio emergencial acabou, não tem onde você tirar, a empresa fechou, eu não sei mais o que fazer, o recurso humano acabou. A grande maioria das pessoas, quando passam por situações assim, com problemas financeiros, elas têm uma tendência a se decepcionar. E elas têm uma tendência a se sentir abandonadas por Deus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela estava se sentindo abandonada. E ela chegou no profeta, então, ela chegou em Eliseu e disse: olha aqui, eu estou com um problema. Meu marido morreu. E agora? Eles vão levar meus filhos. Meus filhos vão ser escravos. Quando ela chegou no profeta,
se sentindo abandonada, se sentindo desprezada, o que ela queria? Ela queria uma resposta do profeta, do homem. Quando a provisão acaba, muitas pessoas querem resposta de homens. Elas querem, que o governo resolva o problema delas. Elas querem que o pastor resolva o problema delas. Elas querem que o pai delas resolva o problema delas. Elas querem que outras pessoas resolvam o problema delas, porque elas estão firmadas em recursos humanos, na provisão natural. Quero te dizer que a Bíblia diz que Deus é que é a sua resposta. Olha o que diz Jeremias 29:11. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11 deixa claro que a sua resposta não é em homens. A sua resposta não é no recurso humano. Uma vez, nós morávamos em Catalão. Estávamos construindo o nosso campo. Primeiro campo que a gente construiu lá em Catalão. E nós tivemos um problema, o construtor do campo, ele nos deu um problema muito grande, muito sério, além de prejuízo, nos ameaçou e foi terrível. E nós viemos a Goiânia, estávamos no Flamboyant, e estava lotado, era essa época, de Natal, Réveillon. Shopping lotado. Tinha sorteio de carro, eu acho que era um dos primeiros que foi feito naquela época. Não sei se antes tinha, mas o que eu vi foi um dos primeiros sorteios assim, de carro que estava tendo lá no shopping. Shopping lotado. E a gente procurou um lugar para sentar, não achava. E a gente até comentou, quem sabe a gente ganha o carro. E esse carro, então, vai ser o nosso recurso. E o Rubinho preocupado, pensando, como é que a gente faz? Eu vou arrumar ver se eu arrumo um dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Procurando recursos humanos para resolver o nosso problema financeiro que a gente estava naquela época. E aí, nós procuramos um lugar para sentar. E um flamenguista, você estava com a camisa do Flamengo no dia, Eu não lembro agora, ou ele que estava com a camisa do Flamengo, eu sei que ele era flamenguista, e que começou uma conversa por causa do Flamengo. E ele chamou a gente e falou assim, pode sentar aqui, vamos dividir a mesa. Ele estava sozinho, nós pegamos a cadeira, sentamos, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. Eu sei que Deus usou a boca daquele homem. Eu não sei nem onde ele está hoje. Nunca mais o vimos, nunca mais encontramos. Mas Deus usou a boca daquele homem. Aquele homem começou a contar a história dele para nós. E a história dele era a nossa história. E ele falou, Deus vai dar o recurso que vocês precisam. Ele não sabia nada do que estava acontecendo conosco. Nós não conhecíamos, nem ele nos conhecia. E ele começou a falar que o que a gente precisava era Deus que iria nos dar, que Deus era nosso Pai, que Ele ia nos dar o recurso. Eu lembro que o Rubinho e ele trocaram o telefone, nós entramos no carro, na hora que nós entramos no carro, ele ligou para o Rubinho e falou assim, olha, Deus mandou te falar, confie em Deus, Ele vai te dar o recurso que você precisa. E de verdade, Deus deu o recurso que nós precisamos. O que ele estava pensando em fazer não foi preciso fazer, e Deus nos deu o recurso que nós precisávamos. Deus usou um homem desconhecido, numa mesa, compartilhando uma mesa no shopping. Então, antes de eu falar a quarta lição, eu quero só te dizer o seguinte, não são em homens que você vai buscar a solução. Não é na provisão humana, não é no natural que você vai buscar a provisão. E aquele profeta, então, quando aquela mulher foi para ele, querendo que o profeta desse para ela uma resposta, sabe o que ele fez? Uma pergunta. Quando Deus te faz uma pergunta, preste atenção, Deus quer falar algo específico com você. Ele perguntou para aquela mulher, o que você tem? Deus te pergunta nessa manhã, o que você tem? O que você tem em mãos? O recurso que você tem é a semente que Deus vai usar para multiplicar.
Lá em João 6:9, quando Jesus perguntou para os discípulos a mesma coisa, tinha que alimentar a multidão. Como fazer? Ele perguntou para os discípulos, o que vocês têm? Olha só. Aí eles responderam, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem, meu irmão? O que você tem em mãos, minha irmã? É isso que Deus vai usar, porque isso é semente, é para ser multiplicada. Essa é a 4ª lição. Deus vai usar o recurso que você tem em mãos como uma semente para multiplicação. Quem vai usar o recurso? Deus. Não é o governo, não é o seu patrão, não é o seu pastor, não é o profeta. Deus vai usar o recurso que você tem em mãos e você vai experimentar uma multiplicação nos seus bens, uma multiplicação na sua vida financeira. Posso ouvir um amém mais forte? Outro aspecto da vida dessa viúva que eu queria comentar com vocês é sobre as vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Olha só para versículo 3. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Irmãos, nós somos dispenseiros. Dispenseiro é mordomo, é um administrador, é um gerente daquilo que o Senhor nos confiou. Eu quero te dizer que o seu carro não é seu, sua casa não é sua, aquele sofá lá da sua sala, que você gosta tanto para assistir sua TV, não é seu. Deus está colocando coisas na sua mão, bens na sua mão, confiando bens na sua mão, com um propósito. O propósito sempre vai ser o reino de Deus. A Bíblia diz, lá nos evangelhos, que Jesus disse assim, granjeai amigos com as riquezas iníquas, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. A riqueza, o dinheiro, o recurso que está na sua mão, saiba disso, você é mordomo, você é dispenseiro, e Deus vai usar para você investir no reino. É no reino, nosso propósito é o reino. Tira sua mente do natural, tira sua mente dessa terra. A gente gosta tanto de cantar, tem uma música linda que a gente canta, não vou mais pensar nas coisas daqui. A gente canta, mas na hora de praticar, como é que está sendo? Você está praticando o que você está cantando? Você não pode pensar nas coisas daqui. Não se apegue com as coisas aqui. Não vou me apegar com as coisas daqui. Então não se apegue mesmo, porque o que você está comprando, ganhando, recebendo, está na sua conta bancária, isso é o Senhor que está confiando para você administrar. Claro que Deus quer que você desfrute, claro que Deus quer que você seja abençoado, tenha uma vida boa e confortável. Nós lemos já Jeremias 29:11. Deus tem pensamentos bons a seu respeito, para te dar o que você deseja, para realizar os seus sonhos, para fazer coisas grandes na sua vida, para que você dê testemunho das coisas que Deus está fazendo na sua vida. Mas aquele azeite ali, ele tinha um propósito, estava na mão da viúva, mas com um propósito. O Senhor confia coisas na sua mão, primeiro, para que o reino de Deus seja propagado, para que o evangelho seja pregado, e segundo, para abençoar quem está ao seu redor. Eu estava no evento da conferência, e eu vi um pastor pregando justamente sobre esse texto, e falando o seguinte, uma coisa que eu não tinha pensado. Essa mulher, ela prosperou. Os filhos dela não foram vendidos como escravos. Mas olha só, os credores do marido dela foram abençoados, porque receberam a dívida. E as pessoas da cidade também foram abençoadas, porque o azeite não acabou. Imagina as vizinhas. Você acha que as vizinhas que emprestaram as vasilhas também não foram abençoadas? Nem que sejam presentinho, um bolinho, né?
Deve ter ganhado. Com certeza ela abençoou os vizinhos. O azeite da panela dela, ela vendeu e foi suficiente para pagar as dívidas e para ela viver o resto da vida dela. Então, o pastor que falou isso até falou, não, o dono do armazém foi abençoado também, porque ela passou a comprar do dono do armazém, pagar, ela tinha recurso. Quando você prospera, as pessoas ao seu redor prosperam. Eu já percebi, às vezes a gente até comenta, quando nós chegamos, a gente chega num restaurante, às vezes não tem ninguém, de repente o restaurante lota. Quando a gente vai numa loja, a loja está vazia, aí de repente a loja lota. Mas diz que é porque também a gente anda em bando, e às vezes é muita gente, né? Mas brincadeiras à parte, é verdade. Onde você está, você é abençoado e as pessoas ao seu redor são abençoadas também. Seus amigos são abençoados, seus vizinhos, sua família é abençoada. Então você tem recurso para abençoar. Aquele azeite não abençoou só a viúva e seus filhos, todos que estavam ao redor dela também foram abençoados. Mas para ter o azeite, preste atenção, é necessário ter vasilhas. O que são essas vasilhas? Olha só, as vasilhas é o depósito, é o lugar onde vai ser colocado o azeite. E o nosso depósito, olha só, em 2 Timóteo 1,14, diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essas vasilhas, irmãos, elas nos falam de termos um depósito espiritual para refletir no natural. Elas falam de você ter prosperidade, não através das suas grandes habilidades, não através de grandes investimentos, da coisa da moda aí, do que tiver aí no melhor investimento que tiver aí no mercado. Não é assim. O cristão, a prosperidade do cristão não vem de recursos naturais. A prosperidade do cristão, ela vem da fé. Você pode usar uma vasilha, seja ela de que tamanho for. Você pode usar um método natural. Você pode até ter um recurso natural. Mas a prosperidade, ela não vem por causa daquele recurso. A prosperidade não vem por causa daquele método, por causa da sua habilidade, ou do seu conhecimento do mercado financeiro, ou do seu conhecimento no empreendimento, na sua profissão, ou do que você estudou. A sua prosperidade vem por causa da sua fé. A sua fé é o depósito para que Deus possa colocar as coisas naturais e prosperar a sua vida. A quinta lição é que a quantidade de vasilhas, que é a sua fé, que é o seu depósito espiritual, vai determinar a quantidade de azeite que você vai ter. Quanto mais eu creio. Pastor Rubens mencionou uma coisa aqui interessante. Muitas pessoas não leem a Bíblia, não têm revelação. E por isso elas têm pouco azeite. E por isso elas têm pouco recurso. Mesmo que a conta bancária delas esteja com muitos zeros lá, mas ela não desfruta do que ela tem. Porque prosperidade é você desfrutar do que você tem. Não é você ter, é você desfrutar. Quando você busca em Deus e aumenta o seu depósito de fé, aumenta a quantidade de vasilhas que tem, você vai receber mais, tanto no material quanto no espiritual. É óbvio, isso é claro. Eu não conheço as pessoas, quando eu vejo as pessoas se convertendo, é natural até você ver a pessoa crescer financeiramente. Por quê? Porque o depósito de fé dela vai aumentando e aquilo reflete no natural. A quantidade de vasilhas vai aumentando e aquilo reflete no natural. Na história, as vasilhas acabaram, mas eu quero te dizer que não precisa acabar. Cada dia você pode continuar mais. Como que eu produzo mais vasilha? No quarto. Você vê que aquela mulher levou a botija de azeite que ela tinha para o quarto dela. Ela fechou a porta do quarto. Isso fala de você ter um relacionamento com Deus. Você quer prosperar na sua vida financeira, mas não tem outro caminho.
Tudo começa lá dentro do seu quarto, no seu relacionamento a sós com Deus. O que Deus falou para o pastor Rubens foi porque ele estava num relacionamento com Deus, buscando a Deus. Nós compramos a sorveteria, nós já contamos isso aqui. Nós fizemos um jejum bem no meio da pandemia, sem saber o que fazer, campo fechado, sem recurso. E nós começamos a orar e decidimos, vamos fazer um jejum para Deus falar conosco. E começamos a jejuar e orar, jejuamos 3 dias. E aí, depois que finalizamos o jejum, eu perguntei para ele, Deus falou com você? Ele, não. Deus não falou comigo, mas vai falar. Deus vai falar. Estou em paz. E aí, não me lembro se foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, um irmão que estava aqui outro dia, nos visitando, mandou uma mensagem falando, tive um sonho com vocês. Assim, 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 descreveu a sorveteria. Sabe o que ele descreveu até? O pessoal da igreja sentado no deck. Não tinha deck. Mas ele falou que tinha uma área e o pessoal da igreja estava sentando lá, lanchando e conversando, e que era como se fosse um point da igreja. E, de fato, isso aconteceu. E acontece. Os irmãos frequentam lá, né, e outras pessoas também. Mas o que eu digo para vocês tudo começou lá atrás, num relacionamento com Deus. Nós pedimos a Deus uma direção. Nós fizemos um jejum buscando a Deus uma direção. Eu sempre gosto de perguntar, tem pessoas que falam assim, eu já tentei de tudo, eu já procurei tudo. Você já jejuou quantos dias? Você já jejuou, fez um jejum aí de quantos dias? Só na água? Ou só uma refeição por dia? Você já fez um jejum de 21 dias, de 40 dias, só pão e água? Não estou dizendo que você tenha que fazer só pão e água. Mas eu estou dizendo o seguinte, você fala que já tentou de tudo, será que tentou mesmo? Será que você buscou Deus mesmo? Será que você buscou a quantidade de vasilhas realmente que precisava? Ou, de repente, pararam as vasilhas e você deixou de procurar vasilhas? Como que vai multiplicar esse azeite se não tiver vasilhas? Como que vai multiplicar o azeite se você não tiver fé no seu depósito espiritual? Fecha na porta do seu quarto. Entra lá para o quarto. Vai orar. Vai buscar a Deus. Deus vai te dar a resposta que você precisa. Amém? A última história da viúva que eu quero compartilhar com vocês é da viúva pobre diante do gasofilácio. Eu quero dizer para os irmãos que Deus já tinha me falado que eu iria falar sobre essa viúva, mas não me falou o que exatamente. E aí o pastor Jonathan ministrando aqui, tem o quê? 2 domingos? 2 domingos, né? O pastor Jonathan ministrando, eu estava lá no meu culto online, assistindo de casa do culto online, né? E o pastor Jonathan ministrando, e Deus usou o pastor Jonathan para acrescentar essa lição dessa viúva. Vamos ler Marcos capítulo 12, versículo 41. Quantos acharam? Diga achei. Só a Nayara achou? Quantos acharam? Diga achei. Tá bom. 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? O valor que ela depositou pode ter sido em torno de aí, vamos trazendo para hoje, 25 centavos. Uma moeda de 25 centavos. Um quadrante seria mais ou menos isso, eu imagino. Mas o ponto aqui que nos chama a atenção não é o quanto ela deu, a forma como ela deu, mas o que me chamou a atenção aqui foi o que a Bíblia não diz. O que a Bíblia não fala é o que
é uma lição que a gente pode tirar da história dessa viúva. A Bíblia narra que ela deu tudo o que possuía, mas a Bíblia, como o pastor Jonathan comentou aqui há 2 domingos atrás, a Bíblia não conta o que aconteceu com ela. A Bíblia não conta que milagre ela experimentou. A Bíblia não conta se ela passou por alguma coisa. Eu acredito que com certeza ela foi abençoada. Mas a Bíblia não conta. Mas pode ser que ela não tenha sido também. Pode ser que não tenha acontecido nada com ela. Nada de extraordinário. Mas até o que a Bíblia não diz, tem um propósito de nos dizer algo. Porque não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer com aquela mulher. O que a Bíblia quer nos ensinar é que o princípio deve ser praticado independente do resultado. Ela foi lá, depositou no gasofilácio. E aquele tipo de coleta era justamente para a manutenção do templo, para reformas, para coisas do templo. Interessante isso, né? Nós estamos aqui falando de primícias, que é usada para a nossa construção. E aquela oferta daquela viúva foi para essa finalidade. Ela foi lá e ofertou. O que aconteceu? Não sei. Dizendo o pastor Jonathan que no céu nós vamos saber, eu acredito também. Mas nós não sabemos. Mas isso significa que nós devemos praticar o princípio, independente do resultado, independente do que vai acontecer, sem esperar o resultado, sem esperar o que vai acontecer. Você tem que praticar os princípios da palavra de Deus, porque você ama Deus. João 14,15 diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Isso não diz, aquele que me ama e que vai ganhar um carro do ano, obedece os meus mandamentos. A Bíblia não diz, aquele que me ama e que vai ter o resultado assim, assim, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama e que tem isso, isso e isso acontecendo, não. A Bíblia diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer resultado. Acima do que possa ou não acontecer. Eu me lembro sempre de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados na fornalha ardente, um pouco antes deles serem lançados, eles falam para o rei, ó rei. O rei fala assim, ó, o Deus de vocês então que livre vocês da fornalha. E eles disseram, se o nosso Deus vai nos livrar ou não, não sabemos. Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar à imagem de ídolo. Então, meu irmão, preste atenção nisso, que essa é uma lição importante. O princípio bíblico, ele deve ser praticado independente de se ter ou não resultado. É muito bom ter testemunhos, eu tenho muitos testemunhos na área financeira, mas muitos mesmo. Poderia ficar aqui hoje o dia todo contando para vocês várias experiências que nós já tivemos, de milagres, de energia que foi cortada e foi ligada antes de pagar a conta, de não ter nada em casa e de repente chegar uma oferta, enfim, de ter dívida e de repente essa dívida milagrosamente ser perdoada, de ter dívida e precisar pagar a dívida e aparecer um recurso de onde eu não estava esperando. Todos esses testemunhos eu posso contar para vocês. De ganhar um carro, ganhei um carro, de ganhar coisas assim, extraordinariamente. Sim, ter testemunhos é bom, mas você tem que ser movido não pelo resultado, não pelo bom testemunho, não por algo extraordinário. Você tem que ser movido por amar a Deus e obedecer a sua palavra. É isso que tem que mover o crente. É isso que tem que mover o cristão. Essa tem que ser a sua motivação, amém? Nós não podemos esperar resultados. Resultados têm a ver com Deus. E o resultado, ele precisa vir de Deus. A nossa parte é obedecer. A nossa parte, irmãos, é crer.
A sua parte é crer nas promessas de Deus. Lá em Hebreus 11, fala dos heróis da fé. Mas o mais forte do capítulo de Hebreus 11 é o final do capítulo, que mostra quando os heróis da fé, que foram cerrados ao meio, degolados, crucificados de cabeça para baixo, foram dilacerados por feras. Esses heróis morreram sem receber a promessa. Sabe o que isso significa? Que o resultado para eles não importava. Eles estavam ali para obedecer. Os mártires, você pensa assim, eles são fracassados, porque morreram, foram martirizados. Ao contrário, eles terão grande glória no céu. Serão glorificados, sabe por quê? Porque permaneceram crendo. Mesmo que você não esteja vendo o resultado, meu irmão. Talvez você pense assim, mas eu dei a minha oferta de primícias lá em janeiro e não aconteceu nada comigo em 2020. Primeiro eu quero te dizer, você está sendo muito ingrato. Porque só de nós estarmos chegando agora, nesse final de 2020, aqui, sãos, saudáveis, tendo, vida, tendo tantas coisas, porque nós somos guardados por Deus num ano de pandemia mundial, de crise mundial. Deus nos guardou. Nós precisamos ser gratos a Deus. Mas ainda que você não tenha visto nada sobrenatural, ainda que você não tenha visto nenhum milagre extraordinário, permaneça, obedeça. O seu amor a Deus está ligado à sua obediência. O seu amor a Deus é que tem que ser o seu foco. Não tenha foco errado. Tantas pessoas são movidas pelo foco errado, porque tem ganância, querem enriquecer, querem usar os métodos naturais, os métodos terrenos. Meu irmão, foca em Deus, em obedecer a palavra de Deus, em cumprir os princípios da palavra de Deus. É esse o seu foco, é esse o seu alvo. Seguir a Cristo, fazer o que Cristo te mandou fazer, cumprir o que Deus falou para a gente fazer, para prosperar. Você tem que ser movido por fé, por obediência à palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo um texto que está em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós o dinheiro, a conta bancária, a frota de carros. Não, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Talvez você pense assim, os pastores estão falando de dinheiro porque querem construir lá o prédio, está preocupado com tijolo. Essa nunca foi a nossa preocupação. Sabia disso? Essa nunca foi a nossa preocupação. Nunca foi a nossa motivação de nenhum dos pastores aqui. Eu falo em nome deles. Tenho certeza, os conheço pessoalmente. Nem dos líderes, nenhum dos nossos líderes tem esse coração. Sabe por que nós estamos ensinando esses princípios para vocês, irmãos? Porque são princípios para fazer vocês prosperarem. Não era Elias que precisava da oferta da viúva de Sarepta. Era a viúva de Sarepta que precisava de provisão. Porque Elias já estava lá no riacho de Querite. O riacho secou, mas Deus podia abrir até um mar para Elias. Não era ele, era ela.
Foi por causa dela. Não era a mulher do discípulo de Eliseu, a viúva do discípulo de Eliseu. Não era Eliseu que precisava ser abençoado com aquele azeite. Eliseu não recebeu uma gota do azeite que foi multiplicado, sabia disso? Mas era aquela mulher que precisava. Era a viúva de Sarepta que precisava que o filho dela ressuscitasse. E eu tenho certeza que a viúva que ofertou no gasofilácio diante de Jesus, era ela que precisava ser abençoada. Nós até hoje falamos dela, daquelas 2 moedinhas que ela deu. Você que precisa ser abençoado. Talvez você pense, o diabo coloque na sua mente: não, o pastor quer seu dinheiro. Não, está sendo falado isso porque é querendo que você fique com o seu dinheiro. Não. Tudo isso está sendo ensinado para que você cresça e você prospere e experimente os milagres do Senhor. Pastora, mas e se o milagre não aconteceu ainda? Continue crendo e praticando os princípios. Para encerrar, a oferta de primícias não é um negócio com Deus. A oferta de primícias é apenas uma oferta de gratidão. Como nesse texto que nós acabamos de ler aqui de Colossenses. É um reconhecimento que o meu Deus me sustenta. Quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu dou minha oferta de primícias, quando eu presenteio alguém, quando eu faço algo, faço uma doação de cesta ou de qualquer outra coisa, eu estou fazendo aquilo porque eu sou abençoada. Porque Deus me deu condição de fazer. E eu já ofertei sem ter condições. Nós já fizemos consórcio para ofertar. Sabe esses consórcios de amigos? Junta 10 amigos, paga todo mês. Nós fizemos um consórcio para dar uma oferta para o nossos casais de pastores. Nós levamos numa época, irmãos, que nós não tínhamos condição nenhuma. Nós não tínhamos condição de comprar marmitex na esquina. Nós fizemos um consórcio, levamos ele no restaurante, que na época era o restaurante mais caro de Goiânia. Entregamos a oferta, ele não queria nem receber. Não, pelo amor de Deus. Na hora de pagar a conta, o Rubim pegou a conta do garçom. Ele, não, Rubim, pode deixar que eu pago. Ele falou, não, pastor, nós estamos aqui para honrar vocês. Nós fizemos isso, não tínhamos condição. Não estou falando para ninguém fazer isso aqui, amém? Não estou dizendo para você fazer, mas eu estou dizendo que eu tenho praticado princípios. Talvez você olhe para a gente hoje e pensa, pastor é advogado, pastor é dono do campo, tem isso, tem aquilo. Irmãos, nós sabemos de onde nós viemos e onde nós começamos. Mas a prática de princípios nunca foi negociada para nós. Nunca foi negociável. Nunca. Nunca deixamos de praticar os princípios da palavra de Deus. O que nós temos hoje e o que nós vamos ter amanhã, e eu creio que nós ainda vamos experimentar mais e mais milagres nessa área. Eu quero dizer para vocês, é só fruto da perseverança e da obediência do que Deus falou conosco. E se não tivesse vindo nada, nós permaneceremos praticando o que Deus falou conosco.